Irmãos, bom dia, tudo bem? Tudo bem a todos, amém? Pegadinha, vocês estão caindo, vamos lá, amém? Agora acertou de novo. Uma hora vocês vão acertar, né? Queridos, como temos durante esse ano compartilhado sobre o tema do ano, e hoje não será diferente, aí eu gostaria, por gentileza, que você abrisse comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, é o capítulo 2, nós vamos ler um trecho um pouquinho longo, então eu peço paciência e eu vou estar aqui lendo com você na edição corrigida e revisada, fiel ao texto original da Bíblia Sagrada. Então, Filipenses capítulo 2. Eu gostaria muito que você, durante a mensagem de hoje, mantivesse a sua Bíblia aberta, embora vá aparecer na tela o texto, mas é bom a gente estar com a Bíblia acompanhando. Quem tiver com Bíblia eletrônica pode ficar acompanhando, porque o texto ele tem contexto e é importante. Podemos ler dos versos 1 a 11, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós que somos os filhos de Deus nessa manhã, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos e repetisse comigo assim: o Senhor Jesus é meu Senhor. Agora nós vamos fazer de forma correta, né? Porque nós fizemos assim, né? Repetindo. Agora todos juntos, 1, 2, 3 e... O Senhor Jesus é meu Senhor. Quando estamos fazendo isso, nós estamos dando glória ao Senhor dos governos, a Deus Pai. Pode sentar. A mensagem
que iremos compartilhar hoje tem sob o tema, ou está sob o tema, né? Atos de glória. O texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo dá instruções por meio desta carta à igreja na região de Filipos. E a sua orientação vai de encontro ao comportamento, às ações, portanto, e às atitudes daqueles que faziam parte da igreja naquela cidade. Essa carta foi compartilhada às demais igrejas e hoje, como texto sagrado, chegou até nós. Então, o que temos aqui é como deve ser a forma que agimos, qual a nossa conduta. E interessante aqui que fala tanto de atos de comportamento com os de fora, como também conosco mesmo. Como nos vemos e podemos comportar-nos como discípulos de Jesus. Então, eu quero destacar aqui, e lógico, dá para tirar muitos outros, mas não daria para essa celebração esgotar todas as nuances que o texto bíblico pode nos trazer, até comportamentos por inferência. Mas eu vou traduzir aqui para os irmãos nessa manhã, para que possamos nos avaliar os evidentes, até por causa do tempo. Então eu quero destacar alguns aqui, eu vou começar com este que eu acredito que Paulo queria muito trazer a evidência para a igreja de Filipos, por causa de seu contexto cultural. A cidade de Filipos era da Macedônia. Na antiguidade, a Macedônia foi um berço de conquistadores, homens poderosos, capazes de fazer frente ao Império Romano, até mesmo ao Oriente. Era na região da Macedônia que existia uma cidade-estado da Grécia Antiga poderosíssima, que deu origem aos guerreiros espartanos. Eram gente de guerra, pessoas acostumadas com o trato militar. Por ocasião da preparação do advento de Cristo, Deus permitiu que a Macedônia ascendesse ao governo global. Um homem, por isso que a cidade tinha o nome de Filipos, era em homenagem ao rei Filipe da Macedônia, um grande, poderoso rei, que deu início ao governo que culminou com Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande sabe que ele conquistou a Europa, a Ásia, chegou ao Oriente, foi um dos grandes conquistadores e morreu, curiosamente, aos 33 anos de idade. Você sabe que Jesus foi levado à cruz exatamente aos 33 anos de idade. Então, curiosamente, tem essa situação, só que Alexandre morreu de causas, entre aspas, naturais. Existia até uma tendência de alguns historiadores acharem que ele foi envenenado. Mas ele conquistou o mundo todo e, no histórico do advento de Cristo, ele preparou o mundo para que Jesus viesse. Instaurou a paz num dado espaço de entendimento de que os povos poderiam conviver, embora com guerra, mas havia uma ideia de mundo a partir de Alexandre. As letras, os estudos, o valor da cultura, por isso que nesse tempo todo e de lá para cá é chamado de cultura helena, ou dos descendentes de helenos, dos helenos, que eram os gregos. Bibliotecas foram criadas, um governo estabilizado, estradas abertas, as coisas foram se dando mais para
o olhar do ser humano para o próprio ser humano. Alguns dizem que, embora tenha originado na cultura antiga, na filosofia antiga, a ideia de humanização, mas foi com Alexandre que isso se tornou possível, o pensamento. Então, Deus permitiu que todo este contexto viesse a acontecer na Macedônia, onde estavam os filipenses. Esse povo tinha um ardor dentro de si de libertação e de voltar aos seus tempos áureos da época de Alexandre. Mas, ao mesmo tempo, estando convertidos ao Senhor, Paulo inclusive faz um elogio aos irmãos da Macedônia, quando enviam donativos a Jerusalém por ocasião da perseguição e dos problemas que estavam acontecendo com a igreja em Jerusalém. Eles dizem, antes mesmo de darem alguma coisa, eles se deram ao Senhor. Ou seja, doaram até o que não tinha, porque o Império Romano fazia uma grande opressão sobre a Macedônia, até para manter aqueles homens de guerra sem condição de guerrear. Era proibido ter ferreiro na Macedônia nos tempos de Roma. Para quê? Para não fazer espadas, não produzirem lanças, nem escudos. O ferreiro na Macedônia, que tinha essa habilidade, comumente era executado. Então a Macedônia só podia fazer enxadas, foices, essas coisas de agricultura, arados, fora qualquer outro ferreiro era executado por Roma. Mas algo extraordinário em Cristo aconteceu com eles, e Paulo fala aqui e ressalta e renova a passagem nisso, que foi, ao invés de serem altivos, eles tinham uma qualidade de humildade, eram humildes. Os que converteram ao Senhor eram capazes de grandes feitos, grandes obras, grandes realizações, mas mantinham a humildade. E o texto que nós lemos, eu quero ir me reportar nos versos 2 e 3, assim, completai a minha felicidade, o meu gozo, porque ele já estava feliz com eles, mas completem, para que sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, estando numa mesma visão, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade. O primeiro passo para chegarmos à humildade, queridos, é um entendimento de que nós somos os mesmos em Cristo. Cada um de nós não tem ninguém melhor ou maior, nem mais hábil, nem mais capaz, nem que tenha maior condição ou menor condição. O Senhor nos chamou a todos para sermos a sua igreja. Em João capítulo 1, versículo 12, as escrituras nos relatam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem sua família, serem feitos filhos de Deus. Então, a primeira demonstração de que está acontecendo a característica de Deus em nós, que é do humilde, assim como as escrituras dizem que ele foi humilde, um menino que não teve, nós acabamos de ler, não se usurpou, ou seja, não se exaltou a ponto de querer o status de governo de Deus, embora o pudesse do Pai, mas ele se humilhou. E as escrituras dizem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Mas para chegarmos lá, nós precisamos entender o que nós somos. Nós somos um no Senhor. Unidade. Repita comigo, unidade. Não tem ninguém mais importante, nem ninguém menos importante. As nossas funções na igreja, elas só são diferenciadas, mas ninguém é maior, ninguém é melhor. Nós só precisamos valorizar uns aos outros, entender que aqueles que estão investindo em nós devem ser dignos de honra, como o apóstolo Paulo diz. Sim, aqueles que estão trabalhando por nossa vida e orando por nós devem ser também objeto das nossas orações, porque nós somos um no Senhor. Quando você pega o estudo do nosso Geavite, em João capítulo 17, versículo 21, está lá, quando já passando a visão, eu trago sempre lá no Geavite, no estudo estrutural, né? João 17, 21, um tema inclusive, que um versículo foi tema do ano, quando nós falamos de unidade aqui na Igreja Batista Vitória, para que todos sejam um,
assim como tu, ó Pai, o és em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Unidade. Quando manifestamos unidade, vivemos unidade, a humildade se estabelece. Passamos, como diz lá no Geavite, no estudo, né, e foi pregado durante um ano inteiro aqui, a ser a resposta desta oração de Jesus, de João 17, 21. Humildes. Sabe, queridos, o humilde, ele não busca se autogovernar. O humilde não se autoconduz. Ele entende que ele não é o cabeça é Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Quando Deus nos coloca em um corpo ou numa igreja local, espiritualmente, amados, nós nos submetemos como humildes às lideranças que o Senhor levanta. Nós passamos a ouvir a palavra ministrada por elas. Eu também, para chegar a estar servo de vocês, porque um pastor de uma igreja local é um conservo. Já fui membro de uma igreja e precisamos nos submeter ao pastoreio. Nunca me insurgi contra a minha liderança, não, obedecendo às diretrizes, e por isso Deus vai honrando a gente em todas as áreas, no trabalho, na vida familiar, no contexto da sua convivência com a esposa, e Deus vai nos ensinando isso. E o povo de Filipos era assim, ansiava, desejava como igreja ouvir a palavra do apóstolo Paulo, desejava que um das lideranças fosse indicada para estar com eles, a ponto de no final, eles tiveram o maior prêmio, antes da prisão do apóstolo João, aquele que foi para a ilha de Patmos, que escreveu o Evangelho e o Apocalipse, ele foi designado para ser o pastor da igreja de Efésios e de Filipos. Que honra! O último dos apóstolos se tornou o pastor deles. O último que esteve em vida com Jesus, o mais amado de todos, o apóstolo do amor, se tornou o pastor da igreja, desta região. Tudo porque foram premiados com a vida de Deus, na vida deles, pela busca que fizeram e ouviram a mensagem. Entendendo essa questão da humildade, queridos, humildade não quer dizer que você vai ser pisado, que você vai ser rejeitado, não, é o contrário, é que o Espírito Santo é quem é o Senhor da tua vida, quem dirige você. Isso se traduz naturalmente em nossas relações. Eu já vi gente falando mansinho, sendo tão mansinho na voz, mas não tinha nada de humilde. Já conheci pessoas que eram hábeis em mediar conflitos, mas em verdade não eram nada humildes. E é possível que você conheça pessoas assim, auto-necessárias, não são autoconfiantes, são auto-necessárias. Eu me amo, eu sou eu, e eu não preciso de ninguém. Eu estou aqui para fazer a minha vontade, a construir a minha vida e alcançar os meus interesses. Autonecessários. Só que os autonecessários não vão longe. A sociedade humana, ela exige relacionamento e valorização do outro. E por isso mesmo, tantas coisas, né, que o mundo tenta pregar para ver se encola alguma coisa, mas a altivez, que nós podemos chamar de egoísmo, propriamente tem minado as relações. Por que uma pessoa mata a outra? Por que um subjuga o outro a um salário menor? Por que o outro extrativa o outro? Tudo por causa dos autonecessários. Porque existe muita riqueza nas mãos de uns e quase nada na mão daqueles que estão na miserabilidade. Porque existem pessoas que se acham autonecessárias. Mas Deus nos chamou, queridos, para que o necessário habite em nós. Levante sua mão assim e diga comigo: o necessário é Jesus. Diga à pessoa que está ao seu lado: Jesus é o necessário na sua vida. Humildade.
Quando entendemos o nosso lugar de humildade, Cristo é necessário. Ele não é opcional. Eu não posso viver decidindo, hoje tenho Jesus, amanhã não tenho Jesus, depois eu tenho Jesus. Na hora que me convém, Ele é objeto da minha necessidade. Não. De forma alguma. Ele não é objeto da minha necessidade, Ele é o necessário na minha vida. Quando isso acontece, queridos, nós começamos a olhar a vida de outra forma. E aí nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos, quando ele diz no verso 4. Vamos de novo para Filipenses capítulo 2, verso 4. Eu acho fantástico esse verso. Põe na tela, por gentileza. Filipenses capítulo 2, verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Ó. Não atente, ou seja, não fique focado naquilo que é só seu. Isso é um ato de um egoísta. Só está preocupado com o que ele acha que tem. É o que é só dele. É meu. É minha vida. Essa é a minha casa. Essa é a minha empresa. Esses são os meus negócios. A minha carreira. Por gentileza, põe na tela o verso 4. Isso. Esta é a minha forma de ver as coisas. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para olhar conforme ou na forma de Jesus. E na forma de Jesus, sabe como? Quando estava pensando nisso, eu falei, mas qual foi a forma de Jesus, Senhor? Me veio a visão da cruz. Quando Jesus estava no alto da cruz, e nós conhecemos o texto sagrado, ele olhou a multidão, estavam dando a ele vinagre para beber em lugar de água. Estavam caçoando e repartindo suas vestes. Mas ele olhando a multidão, ele percebeu os necessitados. Olhou e primeira coisa que ele viu, sua família terrena, entre aspas, Maria. E ele então providenciou um cuidador para ela. Repita comigo, ele providenciou um cuidador. Ele disse assim, mulher, ele não chamou mãe. Agora já estava no status de Deus. Mulher, eis aí teu filho. Filho. Olha que interessante. Filho, falando para João, eis aí tua mãe. Deu a ela um cuidador amoroso. E a Bíblia fala que desde aquela hora o discípulo a recebeu consigo. Está nas Escrituras. Ele a recebeu. Passou a cuidar dela. Naquele tempo, Maria, a mãe de Jesus, era viúva de José. A Bíblia não fala como foi a morte de José, mas ela estava viúva. Há estudos antigos que dizem que ele morreu na construção de Herodion, uma fortaleza de Herodes. Ele era carpinteiro, mas carpinteiro naquela época não era só quem trabalhava como madeira, era um empreiteiro ou alguém que cuidava de construções grandes. A gente acha que Jesus e José cuidavam de fazer cadeira, fazer mesa. Não, eles eram construtores de casas e prédios e fortalezas. Até porque eram descendentes de reis. Sabiam arquitetar as coisas conforme a tradição lhes era passada. Mas Jesus cuidou da Maria. Ele olha para a multidão, cuida de toda a humanidade. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Um cuidador.
Amor e cuidado deve ser a marca, uma atitude da nossa vida enquanto estamos com as pessoas. Mesmo que venhamos a ser afligidos, que venhamos a ser crucificados por elas, perseguidos por elas, mal logrados, ou seja, que alguém fale mal de você, que aponte para você e mostre seus erros, e eu digo a você, quem não os tem? Nós só somos justificados pelo sangue de Jesus, porque todos nós falhamos. Então, se alguém está falando alguma coisa que viu errado na sua vida, é porque, em grande parte, pode ser verdade. Porque nenhum de nós é perfeito se o perfeito não estiver em nós. Se o cuidador, o necessário, não estiver em nossa vida. Sim ou não? Então, que falem. Jogaram em Jesus tomate podre, batata podre, tudo que era podre do Oriente. Romãs podres. E as romãs lá é o tamanho de um coco. Enquanto ele estava pela via dolorosa, não vão jogar pedra ou qualquer outra coisa em nós, como jogaram nele? Como lhe bateram com um pedaço de madeira na cabeça? Quando nós lemos o texto sagrado, achamos que é uma cana de açúcar. Naquele lugar não tinha cana de açúcar. Os adoçantes eram feitos de beterraba, não conhecia. O cana de açúcar é coisa da América. Mas bateram com a cana, quer dizer que é um porrete de medir distâncias que os soldados usavam. Deram uma paulada na cabeça dele. Não vão dar uma paulada em mim e você? Se no mundo temos aflições, mas nós precisamos ter a continuidade do que Deus nos chamou. Eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez de um colega de trabalho. Estavam acaçoando, falando algumas coisas más dele. Eu nunca esqueci disso. Ele disse assim para mim: falem mal, mas falem de mim. É bom que não... Quando estão falando mal, é porque estão lembrando que eu estou aqui ainda. Não é? Então, não precisamos nos preocupar, é porque alguém está lembrando de você, mesmo que seja ruim. Glória a Deus, você está aqui. O pior, meus amados, é se acontecer, o pior das coisas que pode acontecer num ser humano, vir você a falecer sem Jesus, será esquecido, e esquecido para sempre quando for lançado no lago de fogo. Aí não. Se falarem mal de Jesus, da forma como falaram, e falarem mal de mim, da forma que falaram de Jesus, e eu for para o lugar onde Jesus está, repita comigo, glória a Deus. Então nós não precisamos nos preocupar disso. Se tem alguém que ama e cuida, é o Senhor, é Ele quem nos defende. Eu sei que pelo Espírito Santo nessa manhã estou falando para alguém que está se sentindo talvez perseguido, ou perseguido. Tem se sentido assim, abandonado. Não se preocupe com você, porque o cuidador, o necessário, aquele que ama, aquele que não nos abandona, está olhando por você. E como fez com Jesus, o Pai dos governos estava com ele. A Bíblia fala, Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo. O Senhor não abandona ninguém. Por mais que nos sintamos abandonados, quando Jesus estava na cruz, era o seu estado de homem. Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. Chegou um momento crucial que ele olhando para cima e olhou para as pessoas primeiro, depois olhou para cima. Pai, por que me desamparaste? Era o homem humano olhando. Deus mostrou para ele que não desamparou. Ele diz, está consumado. As coisas aconteceram. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sepulturas se abriram. Um eclipse global aconteceu de forma estranha. Trevas caíram sobre a terra. Trovões, terremotos, todo tipo de catástrofe aconteceu. Existem estudos que dizem que até tsunamis aconteceram na terra no momento que Jesus faleceu. O homem na cruz, mas ele estava vivo, porque a morte não pode lhe alcançar. Era a vitória sobre a morte.
O amor e cuidado se expandiu, não só para aqueles que Jesus falou, perdoa, eles não sabem o que fazem, mas a toda a raça humana em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós somos alcançados pelo milagre da cruz, por Jesus ter realizado seu feito. Está consumado. Para finalizar, eu quero ler com você a última parte do versículo, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo, por gentileza, mantenha o versículo 4 na tela, isso. Mas cada qual também para o que é dos outros. E aí, linka com o verso posterior. De sorte, pode mudar, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uau! Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Agora é um tratamento interno. Ô, irmãos, quem é que pode obrigar alguém a ter sentimento? Ninguém. Ninguém obriga ninguém a ter sentimento. Jesus faz uma recomendação. Por meio do apóstolo Paulo, o Espírito fala conosco, Deus falando na nossa vida, haja em vós, é uma recomendação. Tenha você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas isso, como recomendação, vai acontecer em nossa vida, portanto, se eu quiser, se eu me converter, se eu desejar, se eu me alinhar ao Cristo. Não acontece de outra forma. Quantos sentimentos nos abatem, sentimentos estranhos, né? Mas aí é nossa obrigação, é nosso intento nos guerrear contra nós mesmos. É por isso que há nas Escrituras a militância entre o Espírito e a carne. Os sentimentos carnais que me levam para longe da comunhão, que me afasta da unidade, que me dispersa da humildade, que desfoca o meu olhar para amar e cuidar das pessoas, eu tenho que lutar contra ele. É o sentimento humano, às vezes até contaminado, e às vezes não, em muitas vezes e na maioria das vezes contaminado por uma indução maligna, levando-nos a achar que nós somos muito mais importantes do que na verdade cada um de nós é. A sua importância é para Jesus como nenhuma outra. Mas a sua importância para o mundo é zero. Você pode assumir os maiores cargos, ter as maiores funções, as melhores coisas, todos nós para o mundo somos descartáveis. O mundo não se importa, ou seja, o sistema mundano, não se importa com quantas perdas, quantas misérias, quantas mortes venham ter. O importante para o mundo é continuar com sua ação de maldição, matando. Estou falando do sistema mundano permeado e trabalhado por Satanás. Que a palavra de Deus fala que o mundo está morto no maligno, ou seja, ele não vive, ele está governado por Satanás. Então qual é o intento do diabo? Nós já sabemos. Por analogia de João 10:10, a parte A do versículo, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O seu sistema é aliado. Por mais que venhamos sentir um sentimento de perda pelas pessoas, eu tinha um cliente que faleceu ontem de câncer. Era uma pessoa sensacional, cantava na igreja, um sargento reformado da polícia militar. Quando ele ia no escritório, trazia aquela felicidade por ser uma pessoa amável com a gente. Até ontem mesmo no velório, quando eu estava lá, a esposa dele falou assim, olha, ele falava comigo, doutor, faz as coxinhas aí para o doutor Robson, mas capricha, as melhores que você pode fazer.
e ele levava umas coxinhas deliciosas lá com catupiry, que ele tinha uma padaria. Mas ontem estava o seu corpo num caixão, vestido de militar. Em pouco tempo, queridos, será só um lapso de memória para aqueles que o consideram. Talvez, quando alguém passar na lápide do túmulo, vai olhar lá, aqui o sargento da Polícia Militar. Mesmo as grandes personagens do passado, os grandes homens, como eu acabei de citar aqui, como Alexandre e outros, nenhum valor tem para a história no que diz respeito a transformar o mundo agora. Só tem um que muda tudo, Jesus. Só Ele muda tudo. O resto, eu e você, nós vamos ser apenas escritos em lápide. Olha lá se a gente tiver o carinho da família de colocar uma lápidezinha lá, porque na maioria dos túmulos que você vai, pode passar em qualquer um deles, só mesmo nos pagos, e também olhe lá, se for ali no Jardim da Paz, ou no Canto da Paz, sei lá onde é da paz, que tudo é paz, né? Ontem eu passei na frente do cemitério, aquele silêncio, cemitério fechado, não é porque antes de eu ir até o lugar onde eles estavam, a Igreja Assembleia de Deus, em Serra, eu passei em frente ao cemitério São Domingos. Eu olhei para o lado do cemitério e falei, não, movimento nenhum, ninguém faz barulho. Esses são os vizinhos que não incomodam ninguém. E aí me veio aquele sentimento, em breve você estará em um desse. Não sei onde minha família vai me colocar, mas eu estarei em um desses. E o Espírito Santo me falou, e agora? O que você está fazendo de melhor para mim? Eu cheguei no velório com uma outra visão das coisas. Sabe, em todo o tempo, o que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 5 é que nós temos que ter a atitude de filho de Deus. Agir conforme tenha em você o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Eu sempre faço menção de que nós devemos olhar a expressão que trata de Jesus aqui. Paulo traz primeiro o Cristo e depois o Salvador. O Cristo é o enviado de Deus, ungido de Deus. Tudo está nele e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Tudo está no Cristo. O Senhor da salvação, ou Jesus, Deus é Salvador, é salvação, é uma ação do Cristo, do Deus, entronizado para a raça humana. O Cristo é o nosso Senhor. Jesus é a personificação do Cristo, a manifestação de Deus na terra. A atitude de filho é a atitude de Cristo Jesus, pleno, todo, 100% Deus. Para que isso ocorra, só tem uma condição, que nós venhamos a nos negar a nós mesmos, e o Espírito de Deus, o Senhor, habite em nós. Quer ser seguidor de Jesus, negue-se a si mesmo, a cada dia toma a tua cruz, e siga-me. Só se você quiser. O sentimento não é dominado por ninguém fora de você, nem mesmo Deus, porque Ele nos deu liberdade para sentir, autonomia para viver. E aqui é que está o nosso ato, o segredo para uma vida em Deus: dominar o sentimento. Como é que dominamos o sentimento? Não dominamos. Por isso que nós vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Para novamente, no mesmo verso, fecharmos a mensagem desta manhã, dessa celebração de hoje. Mas o fruto do Espírito é amor, o gozo ou felicidade, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, temperança, isso quer dizer equilíbrio, domínio próprio. Esse fruto é de quem? Do Espírito Santo. Repita comigo, não é meu, é do Espírito Santo. E nós temos muito problema com isso, nós achamos que nós podemos frutificar isso. Não, não podemos, é do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos nos render a Ele.
que os atos de glória, que são os atos que o Espírito Santo direciona a nossa vida, por meio do sentimento que nós renunciamos para que o fruto se manifeste em nós, venham a ser vívidos, experimentados, manifestos em você, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza.